química, desculpa, com reação química. Então, a gente divide o equilíbrio em duas partes, equilíbrio químico e equilíbrio iônico, que não deixa de ser um tipo de equilíbrio químico, né? Mas dentre os vários equilíbrios é o que a gente vê nesse curso. Nessa parte de equilíbrio químico, a gente vai ver as constantes de equilíbrio, né, os fatores que afetam esse equilíbrio e os cálculos de composição no equilíbrio. Né? Veja, por definição, né, o equilíbrio químico, né, ele descreve o estado, né, no qual as velocidades das reações direta e inversa são iguais, e as concentrações dos reagentes, né, e dos produtos se mantêm inalterados ao longo do tempo. Né? Então, vocês viram a parte disso no ensino médio, né? Esse estado de equilíbrio, ele é dinâmico e é caracterizado por uma constante de equilíbrio. Essa palavra é muito importante, dinâmica, porque a gente às vezes tem a sensação de que o equilíbrio é algo que parou. Eu cheguei naquele equilíbrio e parou, mas não. As reações direta e reversa, elas estão sempre ocorrendo mesmo no equilíbrio. Então, sempre tem uma parte se transformando em produtos, uma parte dos produtos retornando para os reagentes. Dependendo da natureza das espécies reagentes, né, a constante de equilíbrio ela pode ser expressa em termos de molaridade, né, para soluções, ou de pressão parcial, quando é para gases. Né? E a constante de equilíbrio ela fornece informações sobre o sentido, né, de uma reação reversível e as concentrações dessas misturas quando atingem o equilíbrio. Eu vou pegar um caso específico que fica mais fácil da gente trabalhar. E claro que a partir desse caso específico a gente vai ter as generalizações. Por exemplo, se a gente considera o tetróxido de nitrogênio, né, o N2O4, ele é um gás incolor que se decompõe no NO2, que é um gás amarronzado. A gente já viu, vocês já viram quando a gente fez aquele exercício da moeda dissolvendo em ácido nítrico, formava aquele gás meio castanho, era exatamente NO2. Esse NO2 ele pode dimerizar, né, então ele pode formar o N2O4, né, o tetróxido de nitrogênio. Veja que são compostos que têm características diferentes, né, são estruturas diferentes, né, aqui tem nitrogênio ligado a nitrogênio, aqui não tem, e é esse tipo de modificação estrutural que dá a formação, leva a alteração da cor do meu sistema. E veja, se eu tenho um sistema fechado, onde tem predominantemente N2O4, eu tenho um sistema que é essencialmente incolor. A partir do momento que esse N2O4 se dissocia e forma duas moléculas de NO2, eu mudo para um sistema que tem característica mais amarronzada. Aqui tem um exemplo, né, de situações dessa natureza também. Eu tenho uma situação que eu tenho inicialmente, né, esse meu sistema com esse gás essencialmente N2O4 incolor, né? Com o passar do tempo, a gente observa que eu altero essa composição do equilíbrio. Aqui eu tinha só N2O4, aqui eu já tenho uma mistura de N2O4 com com NO2, e veja, a presença dessas espécies de NO2 leva a uma formação de uma cor marrom, que aumenta com o tempo porque eu estou diminuindo a concentração de N2O4 e aumentando a concentração de NO2. Se eu coloco isso numa escala, então aqui eu tenho a escala de concentração versus o tempo, veja que eu tenho exatamente isso, eu estou partindo aqui no tempo zero, eu tenho só essencialmente N2O4, que vai diminuindo a concentração até chegar numa concentração de equilíbrio, e claro, no tempo zero eu tinha zero de NO2 no início, e aqui no final, então, eu tenho uma concentração de NO2 levando essa cor marrom. Eu posso também ter uma situação reversa. Imagina que agora que eu estou partindo no início do NO2. Então, a espécie NO2, ela está total no tempo zero. E veja, a partir do momento que eu deixo esse sistema entrando em equilíbrio, essa espécie vai diminuindo, porque eu vou formar no frasco N2O4. Então, N2O4, que começou com concentração igual a zero, eventualmente atinge uma concentração permanente, que eu chamo de concentração no equilíbrio.
Veja, em todas as duas situações, né, a gente tem uma mistura no final dessas duas espécies. Se eu comecei com N, aqui eu estou começando com N2O4, eu terminei a mistura de N2O4 e NO2, incolor e marrom, e aqui eu comecei com a espécie marrom, né, NO2, e cheguei na mistura de NO2 e N2O4. Veja, a gente diz que o equilíbrio é dinâmico, né, porque essa reação ela não parou. Né, as velocidades opostas, elas são iguais, ou seja, eu tenho uma velocidade de reação decompondo e outra reação formando, né, o NO2 simultaneamente. Né, então, eu tenho sempre uma transferência. Uma parte desse quando uma parte desse se junta dos dois NO2 para formar o tetróxido, uma parte do tetróxido também está sendo decomposta para formar o monômero. Então, a gente pode ter, né, situações que o equilíbrio é estabelecido, mas as condições iniciais sendo diferentes, eu posso ter concentrações de equilíbrios diferentes. Aqui são três equilíbrios diferentes. Veja que aqui eu tenho uma situação onde a espécie NO2, no tempo inicial, ela é total, eu tenho zero de N2O4, e eu atingo um equilíbrio com esse perfil. Eu posso também ter uma situação onde eu tenho uma concentração bem alta de N2O4, que vai se decompor formando NO2, e eu atingir outro equilíbrio. E eu tenho uma situação onde eu tenho uma mistura dos dois. Eu posso já começar com uma mistura. Eu posso colocar no meu sistema um pouco de N2O4, um pouco de NO2, e deixar esses dois, então, atingirem um novo equilíbrio. Então, veja, no equilíbrio, essas concentrações de NO2 e N2O4, elas são relacionadas entre si? Será que elas têm alguma relação? Será que elas são previsíveis? Então, será que essas diferenças no equilíbrio eu posso prever? Então, essa é uma das situações que a gente está estudando quando a gente está estudando o equilíbrio químico. Veja que eu não estou fazendo a pergunta de quanto tempo eu gastei para atingir esse equilíbrio, nem se é razoável eu atingir esse equilíbrio. Eu estou supondo que eu vou atingir um equilíbrio em algum tempo específico. Eu não estou também interessado em saber como eu atingo esse equilíbrio, né? Quais são os mecanismos, como que uma ligação quebra, como que a outra forma. O mecanismo de uma reação e a velocidade de uma reação, ela é dominada pelos termos cinéticos, pelo que a gente entende como estudo da cinética. O estudo do equilíbrio químico é um estudo que a gente diz que a gente está estudando a termodinâmica. Né? Então, na termodinâmica, muitas vezes a gente está interessado nos estados iniciais e nos estados finais, né? Tentando correlacionar essas duas partes sem se interessar exatamente pelo caminho. Quando a gente está estudando a cinética, isso é de uma forma bem grosseira, quando a gente está estudando a cinética, a maioria das vezes a gente está interessado exatamente em como que essa reação se processa e quanto tempo essa reação gasta para se processar. Porque, claro, dependendo de como que você está executando aquela transformação, o tempo vai se tornar importante. A mesma coisa é dizer assim, olha, eu vou daqui para Campina Grande. O meu estado inicial é João Pessoa, o meu estado final, Campina Grande, né? Situação inicial, João Pessoa, situação. Então, essa seria uma situação que diz assim, olha, ele termina, ou ele vai estar no equilíbrio quando ele chegar em Campina Grande. O problema é, se eu estiver interessado em quanto tempo que eu gasto, eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou de carro, eu vou de avião. Então, esses são mecanismos, são formas que eu saio da minha situação inicial para a minha situação final. Então, esse é o domínio da cinética. A gente não vai ver aqui nesse curso. Né? A gente vai estudar a situação final. Então, supondo que exista tempo suficiente para a reação chegar ao equilíbrio, que equilíbrio será esse? Então, uma das coisas que define o nosso equilíbrio é a nossa constante de equilíbrio. Então, veja, a constante de equilíbrio, ela vai ser um valor que vai estar fixo em algumas, e vai manter umas proporções entre as concentrações dos reagentes e dos produtos ao longo de várias alterações de estados iniciais e estados finais.
Por exemplo, aqui a gente tem uma situação onde eu tenho várias concentrações iniciais, vejam, desde 0 de NO2 até 0,2 de NO2, e desde uma concentração bem alta de N2O4 e uma concentração zero de N2O4. Então, tenho várias combinações desses dois reagentes no início. Veja, as concentrações após esperado um tempo, esperei o tempo suficiente para que esse equilíbrio ocorra. Então, alguns equilíbrios podem ser muito rápidos, outros equilíbrios podem ser muito lentos. Vocês sabem, por exemplo, que grafite não é a forma... diamante não é a forma alotrópica mais estável do carbono. A forma mais estável é grafite. Então, eventualmente, todo diamante vai virar grafite. A questão é que a cinética é muito lenta. Essa transformação vai se processar de maneira muito, muito, muito lenta. Uma oxidação, né, a oxidação de uma parafina numa vela, por exemplo, já é uma reação mais rápida do que a oxidação de uma barra de ferro, gerando ferrugem, por exemplo. Então, a gente tem várias situações onde as velocidades são diferentes, mas o interesse, às vezes, é, supondo que você espere o tempo suficiente, quanto será que você vai obter? Ou como será a distribuição dessas espécies no equilíbrio? Então, aqui a gente tem as concentrações no equilíbrio dessas várias espécies, NO2 e N2O4. Veja que a razão, quando eu faço a razão da concentração de NO2 para N2O4, observe que isso aqui são dados reais. Então, essas concentrações, quando eu divido este por este, observe que esses valores mudam. Então, não há algo que é fixo. Mas observou-se o quê? Que se eu faço a razão não mais direta da concentração de um pela concentração do outro, mas a concentração de N2 ao quadrado, dividido pela concentração de N2 ao 4, o que a gente observa é que eu tenho uma constante. Veja que todos esses valores dentro do erro experimental, né, que seria 4,65, 4,66, 4,60, então eu teria um erro experimental aqui na segunda casa decimal, nesse formalismo científico, de notação científica, né, desde 10 a menos 3. Veja, numa situação como essa, eu posso imaginar o quê? Que existe, sim, uma relação entre as concentrações desses produtos no equilíbrio. Esse valor, então, que é constante nesse formato, ele foi definido, então, como uma constante de equilíbrio. A gente vai chamar de Kc, né, para essa reação, e está a 25 graus, porque essas medidas foram a 25 graus. Em geral, a gente faz essas medidas de equilíbrio, quando não é falado, supõe-se que é a 25 graus. Mas como que eu defino essas constantes de equilíbrio? Então, para definir a constante de equilíbrio, eu posso tratar a constante de acordo com de duas formas, dependendo da natureza do estado físico das espécies envolvidas. Veja, para uma reação que ocorre na fase gasosa, o que a gente observa? Que a minha constante de equilíbrio, geralmente, ela é baseada nas pressões parciais, né, dos reagentes e dos produtos no equilíbrio. Ah, tá certo, tô ligado. Aí, olha só. Ups. Aqui, se eu tiver uma equação genérica do tipo reagente A com coeficiente A, reagindo com reagente B no coeficiente B, gerando os produtos C e D, com coeficientes C e D, respectivamente, a minha constante de equilíbrio da forma de pressão parcial, porque esse aqui é sistema gasoso, seria dado pelo quê? A pressão parcial de C elevado ao coeficiente C, vezes a pressão parcial de D elevado ao coeficiente D, isso tudo dividido pela pressão parcial de B elevado ao coeficiente B, vezes a pressão parcial de A no denominador elevado a A. Veja, aqui é uma forma genérica que a gente tem para determinar, para expressar esses equilíbrios em termos de pressão parcial. Então, a pressão parcial é a pressão que aquele gás exerce em um todo. Por exemplo, se eu tenho um frasco fechado, dentro desse frasco, eu digo que a pressão interna é 1 atm, está em equilíbrio com a pressão atmosférica. E eu tenho metade daquela pressão é do componente A, metade daquela pressão é do componente B, então eu sei que a pressão parcial de A é 0,5 atm e a pressão parcial de B é 0,5 atm.
Se eu digo que A corresponde a 60% dessa pressão, então a pressão parcial de A seria 0,6 e a pressão parcial de B seria 0,4. Contando que só tem A e B no frasco e que a pressão total seria 1 atm. Se eu tiver agora a minha reação, se for em solução, a forma matemática, da expressão matemática é muito parecida. Só que agora, em vez de eu ter pressão parcial, eu tenho a concentração molar, né, em quantidade de matéria. Então, eu tenho a concentração de C elevado a C, concentração de D elevado a D, isso tudo dividido pela concentração do reagente A elevado a A e o reagente B elevado a B. Então, veja que os coeficientes estequiométricos da minha reação são muito importantes para eu conseguir escrever a constante de equilíbrio. Então, é essencial que você tenha uma equação balanceada, né? Então, a equação precisa estar balanceada para você conseguir ter ideia de como será a expressão do equilíbrio que correlaciona os reagentes e os produtos no seu sistema. Em geral, as unidades das constantes de equilíbrio são omitidas, né, por simplicidade. Veja, aqui a gente tem a expressão do equilíbrio para aquela reação típica que a gente estava trabalhando. Observe, no sentido direto, né, então, N2O4 dando 2 moléculas de NO2, veja que essa minha constante de equilíbrio seria expressa pelo quê? Pressão parcial é gás, né, então pressão parcial de NO2 ao quadrado, dividido pelos reagentes. Então, pressão parcial de N2O4 elevado a 1. Isso é o que a gente viu lá na tabela, que dá 6,46. Veja, no sentido inverso, se eu escrevesse essa reação ao contrário, observe, é um equilíbrio, posso inverter esse equilíbrio. Posso imaginar que ele está ocorrendo de maneira inversa. Veja, se eu tivesse feito isso, a minha constante de equilíbrio agora, veja que ela seria a pressão parcial do produto, N2O4 elevado a 1, dividido pela pressão parcial do reagente, no caso agora é NO2, elevado ao quadrado. Veja que isso é exatamente o inverso desse. Essa expressão matemática é esta aqui ao contrário. Então, veja que o equilíbrio, a constante de equilíbrio para a reação direta, ela é o inverso da constante de equilíbrio no sentido inverso. Então, matematicamente, é 1 sobre a minha constante de equilíbrio. Então, essa constante de equilíbrio aqui seria 0,155, que é exatamente 1 dividido por 6,46. O que a gente pode falar sobre a ordem de grandeza da constante de equilíbrio? Né? Então, é muito importante que a gente olhe esses valores. Né? Uma coisa é a gente saber se o equilíbrio está mais deslocado para os produtos, para os reagentes, mas outra coisa é a gente saber como, quanto que é esse deslocamento. Né? Qual o sistema que predomina quando está no equilíbrio? Veja, quanto maior for K, né, quanto maior for a constante de equilíbrio, veja, maior os produtos vão estar presentes no equilíbrio. Veja, a nossa constante de equilíbrio, por definição, né, K, é alguma coisa que está relacionado produtos sobre reagentes. Seja concentração ou pressão parcial. Então, ou concentração ou pressão parcial, veja, se K é muito grande, significa que essa razão, ou isso aqui é muito grande com relação a reagente, ou o reagente é muito, muito pequeno com relação aos produtos. Isso é uma maneira de, matematicamente, aumentar K. Veja, a constante é sempre com letra maiúscula. Por favor, não erre isso. Constante de equilíbrio é sempre com letra maiúscula. O K é sempre maiúsculo. K minúsculo, na química, é sempre constante de velocidade, é de cinética. E isso altera completamente o sentido do que a gente está falando. Eu estou tratando do equilíbrio, que não envolve quanto tempo, e na cinética eu estou falando exatamente do tempo que esse equilíbrio leva para se estabelecer. Então, K maiúsculo, equilíbrio. K minúsculo, cinética.
Veja, no nosso curso aqui, vocês nunca vão usar K minúsculo, porque a gente não está estudando cinética nesse nosso curso. Então, já lembra disso. Comigo é maiúsculo, K maiúsculo. Então, quando vocês estudarem cinética, aí vocês vão usar K minúsculos. Veja, quanto menor for K, significa o quê? Que mais reagente eu tenho presente no meu equilíbrio. Então, dependendo da constante de equilíbrio, eu consigo observar essa tendência. A minha tendência, quando o K for muito maior do que 1, significa que produto é muito maior do que reagente. A concentração de produto é muito maior que reagente, ou seja, o meu equilíbrio está deslocado para a formação dos produtos. Se K é muito menor do que 1, significa o quê? Que essa reação provavelmente não se processa de maneira efetiva. Por quê? Porque os reagentes são muito mais estáveis do que os produtos em si, nessa situação. Então, eu vou ter a tendência a manter os reagentes e ter pouca quantidade de produto no meu sistema. Observem que o estabelecimento de um equilíbrio pode ser muito importante quando a gente está tentando observar o rendimento de uma reação. Né? Veja, tem situações que você não vai obter 100% de rendimento. Por quê? Não é porque a sua reação está errada, porque as condições suas estão ruins, ou porque é um problema muito sério, experimental, está vazando alguma coisa. Não, às vezes é porque você está numa condição que você estabeleceu um equilíbrio. E nesse equilíbrio, nem todo reagente vai ser transformado em produto, porque os reagentes vão coexistir com os produtos nesse caso. Claro, se K for muito, muito grande, então, realmente, a concentração de reagentes vai ser pequena e você pode até desprezar. Mas, se K não for um número muito grande, você vai ter situações onde você realmente vai ter que verificar que você não vai ter a formação completa daquele seu produto, simplesmente porque você atingiu um equilíbrio. Veja, quando uma reação é multiplicada por um número, isso é uma dúvida que aparece muito constantemente quando o pessoal está fazendo. Veja, se a gente definir o K em função, a gente definir o K em função da equação química, aí, por exemplo, eu balanceio a equação química de um jeito, você balanceia, às vezes, de outro jeito que está balanceada, mas você usa, por exemplo, tudo multiplicado por 2 e eu uso tudo dividido por 2. Então, as nossas constantes, será que vão alterar? O que a gente observa é que quando uma reação, né, uma reação é multiplicada por um número, a constante de equilíbrio é elevada à potência daquele número. Então, se eu multiplico por 2, o K da minha reação versus o K da sua reação, que está multiplicada por 2, vai ser elevado, a sua reação vai ser elevada, o seu K vai ser elevado ao quadrado. E se for por 3, né, se eu tiver, em vez de 2 vezes, eu tiver 4 vezes, vai ser outra constante de equilíbrio, mas que vai ser elevado, se for 3 vezes, a cubo, se for 4 vezes, a quarta, e por aí vai. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, uma situação de essa constante de equilíbrio aqui é igual do jeito que está escrita, veja que é a pressão parcial de NO2 ao quadrado, dividido pela pressão parcial de N2 ao 4. Se eu multiplico essa equação toda por 2, veja que agora eu tenho NO2 à quarta e N2 ao 4 ao quadrado. Então veja que é como se eu tivesse pego essa expressão e elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, P de 2 ao quadrado vai dar P4, e P ao quadrado vai dar P2, que está expresso aqui. A gente também pode usar as constantes de equilíbrio para prever, por exemplo, qual seria o resultado da somatória de vários equilíbrios. Né? Então, se eu tenho um equilíbrio consecutivo, eu tenho A reage com B dando alguma coisa, esse alguma coisa reage com outra dando uma terceira coisa. Então, eu posso ter vários equilíbrios no meu sistema. Podem ser equilíbrios ácido-base, por exemplo, que a gente pode estar associando. Mas o que a gente observa é que a constante final, a constante resultante, a constante do equilíbrio resultante, ela vai ser um produto das constantes de equilíbrio
individuais. Aqui a gente tem um exemplo. Olha só, nessa constante, a gente tem, e nesse equilíbrio N2O4, dando 2NO2, a gente tem que esse K1, que eu estou chamando da constante da reação 1, vai ser o quê? Reagente ao quadrado, dividido pelo produto. Veja que nessa outra constante, que eu estou chamando aqui de K4, veja, ela se refere a essa reação, 2NO2, gasoso, ele pode entrar em equilíbrio com a espécie NO, 2NO e O2. Então, veja que é como se eu estivesse pegando um oxigênio de cada um desses NO2, tirando para formar a espécie O2 e gerando a espécie, duas espécies NO. Veja, do jeito que essa equação está escrita, esse equilíbrio seria o quê? Seria a pressão parcial de NO ao quadrado vezes a pressão parcial de O elevado a 1, isso tudo dividido pelo reagente, que é o quê? NO2 ao quadrado. Então, seria pressão de NO2 aqui elevado ao quadrado. Veja, se eu agora imagino que eu posso ter uma equação final, um equilíbrio final, que é a soma deste com este, veja, esse forma esse. Isso daqui pode pegar, esses dois agora podem formar isso daqui, esses outros dois produtos. Então, eu posso ter um equilíbrio que existe em essa espécie e essas espécies no final das contas, porque isso aqui eu posso considerar que seja um intermediário. Então, essas espécies são formadas, elas são decompostas aqui para formar essas espécies óxido nítrico e oxigênio molecular. Veja, nessa situação, o que a gente observa? Que eu posso escrever essa equação dessa forma. Veja, essa equação do jeito que está escrita, como seria a constante de equilíbrio dela? Veja, essa equação que do jeito que está escrita seria igual ao quê? Seria igual a pressão parcial de NO elevado ao quadrado, porque veja que aqui tem o quadrado, aqui tem elevado a 1, então é a pressão de O2 elevado a 1 dividido pelo meu produto. Seria a pressão parcial de NO4. Então, essa seria a equação, a constante de equilíbrio dessa reação que está expressa aqui embaixo. Essa aqui seria, então, a equação que eu vou chamar o equilíbrio K5. Veja, esse equilíbrio K5 é exatamente esse que eu escrevi aqui do lado. O que a gente observa? Que esse equilíbrio K5, ele é exatamente K1 vezes K4. Vezes K4. Quer ver? Vamos olhar aqui. Olha só, se eu escrevo K1 está aqui, K4 é P de NO ao quadrado vezes P de O2 dividido por P de NO2. Veja, ao quadrado. Veja, P de NO2 ao quadrado vai cortar com P de NO2 ao quadrado. Sobrou quem? P de NO2, PO e P de N2O4. É exatamente esse multiplicado pelo outro. Então, sempre que a gente tiver duas reações que se somam, no equilíbrio, as constantes se multiplicam. Se eu inverto a ordem de um equilíbrio, eu vou estar 1 sobre, porque é a mesma coisa que eu multiplicar por menos 1, se você imaginar. E elevar a menos 1 é 1 sobre a constante resultante. Por que isso é importante? Porque, às vezes, eu consigo medir um determinado equilíbrio, só que eu estou querendo, às vezes, entender o equilíbrio inverso, que é mais difícil, às vezes, de medir, mas que, às vezes, eu preciso dessa informação para fazer algum cálculo em algum reator, alguma reação que está se processando. E quando eu tenho sistemas que são heterogêneos, né? Quando nossos sistemas são homogêneos, é mais fácil a gente entender, né, e trabalhar com eles, porque a gente tem situações onde todos são gases ou todos são líquidos. E quando eu tenho misturas de sólidos, por exemplo, eu tenho mais de uma fase, né?
Veja, quando todos os reagentes estão em uma fase, a gente diz que o equilíbrio é homogêneo. Mas quando um ou mais reagentes ou produtos, né, eles estão em fases diferentes, a gente diz que o equilíbrio é heterogêneo. Veja, a concentração de um sólido ou um líquido puro é densidade dividida pela massa molar. Então, é constante. Veja, se eu tenho água, a densidade é 1 mol, a densidade é 1 grama por ml. Né? Então, em 1 litro, eu tenho 1 quilo de água. Se eu sei que a massa molar da água é 18, a concentração de água em água é em torno de 55 mol por litro. Então, que seria 1.000 gramas dividido por 1 litro, dividido por 18 gramas por litro, gramas por mol. Então, isso dá 55 mol por litro. Veja que, numa situação como essa, se as minhas reações, na maioria das vezes, elas estão se processando com concentrações em torno de 10 a menos 3, 10 a menos 4 mol por litro, 10 a menos 5, 10 a menos 6, água é 55. Veja, 55 vezes 10 a 0. Não é 55 vezes 10 a menos 3, não, é 55. E os outros é 0,01, 0,001, 0,00001. Ou seja, situações como essas, a concentração da água em água não vai mudar, essencialmente com a reação se processando. Aqui tem um exemplo de um caso onde eu tenho carbonato de cálcio, ele se decompõe termicamente em óxido de cálcio e CO2 gasoso. Né? Então, é um equilíbrio bastante explorado quando a gente está trabalhando, especialmente com a parte termoquímica, né? Porque é uma situação fácil. Né? Veja que essa formação de CO2 a partir de carbonatos, a gente usa nos bolos, né? Bolos, pães. Bom, pães não, porque a gente usa fermento biológico. E fermento biológico gera o CO2 a partir da respiração celular das leveduras, né? Formação de álcool, oxidação de álcool, a oxidação do açúcar, álcool, então é respiração celular, então você está gerando CO2. No caso de pão, né, você vai formando aquelas bolhas do fermento, o aerado que dá no pão, em função de CO2 que está sendo formado. Quando você está fazendo bolo, você coloca o fermento químico, né, o fermento químico é, em geral, bicarbonato, não carbonato de cálcio, mas em geral bicarbonato de sódio. Né, então, porque o carbonato aquecido vai gerar do bicarbonato de sódio, vai gerar e também existe aquele carbonato de cálcio, uma parte desse carbonato de cálcio sólido vai se transformar em óxido de cálcio, e esse óxido de cálcio e liberar CO2. Então, veja que, nesse caso, a minha constante de equilíbrio, não há variação, não existe variação da concentração do óxido de cálcio, nem do carbonato de cálcio, porque a densidade deles é constante, a mesma coisa que eu tivesse um copo d'água aqui dentro. Água em água, né? Se ela não estiver evaporando, a água não estiver evaporando, mas mesmo que ela esteja evaporando, a concentração da água na água que sobra, mesmo que seja uma gota d'água, 1 litro d'água, a concentração de água em água é 55. Então, eu não vou alterar a concentração ao longo do tempo. Então, eu não estou alterando, no meu estado do equilíbrio, a concentração da água na água. Também não estou alterando, assim como não estou alterando, então, a concentração do óxido de cálcio, nem do carbonato de cálcio. Então, experimentalmente, o que a gente observa é que a quantidade de CO2, ela não parece depender das quantidades de óxido de cálcio, nem de carbonato de cálcio. Então, ela é função, a constante de equilíbrio é apenas a função da concentração de CO2 ou a pressão parcial de CO2. Né? Claro, se esse frasco tiver já saturado com CO2, essa reação, então, esse equilíbrio vai ser estabelecido.
Se eu altero agora o volume ou tiro uma parte desse CO2, então posso formar mais CO2. Se eu coloco mais CO2 no meu meio, então uma parte do óxido de cálcio vai captar esse CO2 para formar o carbonato. Veja que a nossa vida, como animais que respiramos, depende muito desses equilíbrios. Não exatamente desses equilíbrios, mas equilíbrios de dissolução, por exemplo, equilíbrio enquanto o oxigênio é transportado no sangue através da ligação do oxigênio aos átomos de ferro das hemoglobinas, o transporte de CO2 dos músculos, né, e dos tecidos para ser liberado no pulmão e ser expelido é transportado através de um equilíbrio entre o CO2 que está no sangue e o CO2 que está na atmosfera, na troca gasosa, quando a gente transforma nos alvéolos para eliminar esse CO2. Veja, o que a gente pode também utilizar essas reações, essas observações de equilíbrio químico, eles podem ser muito úteis para a gente verificar qual o sentido dessa reação. Então, eu posso ter uma situação inicial que eu quero saber, por exemplo, será que essa reação se processa em uma determinada direção ou em outra direção? Para que lado será que esse equilíbrio vai ser estabelecido? Então, nesse caso, a gente define uma constante de reação uma constante de reação Q, né, como um indicador. Veja, Q não é a constante de equilíbrio. Q é uma constante que é definida como uma concentração, né, igual à expressão matemática da constante de equilíbrio, só que não precisa ter necessariamente no equilíbrio. São concentrações passo a passo quando eu tenho uma mistura, antes mesmo de atingir esse equilíbrio. Pode ser até no sistema inicial, onde o equilíbrio nem iniciou ainda a ser estabelecido. Né? Então, eu uso a mesma forma matemática para determinar Q. Veja, Q vai ser idêntico a K quando as concentrações estabelecidas forem exatamente as concentrações do equilíbrio. Aqui tem um exemplo de uma reação, né, de CO mais Cl2 dando fogênio. Então, essa reação é a reação que são dois gases que podem atingir o equilíbrio, né, que é definido, né, como a concentração em qualquer ponto do tempo, né, vai ser a concentração de CoCl2, né, de fogênio, dividido pela concentração desse reagente vezes a concentração desse outro reagente, tudo elevado a 1. Veja que no equilíbrio, essa concentração vai ser uma concentração de equilíbrio. Essa aqui também vai ser uma concentração de equilíbrio, essa vai ser uma concentração de equilíbrio. Em qualquer outro ponto que não seja o equilíbrio, eu vou ter essas concentrações dando uma razão que não tem significado físico do ponto de vista de equilíbrio, mas ela tem um significado fácil para a gente saber se eu estou perto ou longe de atingir esse equilíbrio. Quando o Q é menor do que K, eu digo que a reação direta é favorecida, ou seja, a reação nesse sentido é favorecida. Quando o Q é exatamente igual a K, eu estou no equilíbrio. Então, as constantes, o meu sistema foi estabelecido e eu estou com essas espécies em equilíbrio. Então, não vai mais haver alteração da concentração ao longo do tempo. O que formou, formou, e o que não formou, não formou. Não vai ser alterado. Quando o Q é maior do que K, né, quando o Q é maior do que K, significa o quê? Que a reação reversa é favorecida. Então, aqui tem um diagrama que talvez facilite visualizar essa situação. Estou comparando a constante de equilíbrio versus Q. Veja, quando a constante de equilíbrio é muito maior do que Q, eu estou tendendo a andar nessa direção. Então, eu vou tender a formar os produtos até atingir o equilíbrio, quando Q e K são iguais. Quando a constante de equilíbrio é menor do que K, do que Q, significa o quê? Que aqui eu estou tentando formar os reagentes.
para que haja um equilíbrio. É mais simples a gente visualizar isso se eu observar a expressão matemática. Né? Se a gente observa que Q é também uma expressão do tipo produto dividido por reagente, só que esses produtos e reagentes podem não necessariamente estar no equilíbrio. Quando produto e reagente estão no equilíbrio, essas concentrações são as concentrações de equilíbrio, então Q é igual a K. Veja, se eu tenho mais produto do que reagente, ou seja, não estou no equilíbrio ainda, tem muito produto e pouco reagente, que não é a concentração de equilíbrio. Veja, esse Q vai ser um número grande. Porque o produto... Desculpa. Se eu estou numa situação de produto é muito maior do que reagente, né, então coloquei uma quantidade de produtos, coloquei uma quantidade de reagente, estou esperando atingir esse equilíbrio. Veja, se produto é muito maior do que reagente, observe que agora essa razão de Q sobre reagente vai ser um número grande. E sendo um número grande, significa que Q é muito grande. Para que ele chegue no equilíbrio, eu vou ter que baixar. Então, Q maior do que K significa o quê? Que eu tenho que formar mais reagente. Produto tem que diminuir e reagente tem que aumentar. Agora, se eu estou numa situação onde eu tenho muito reagente, pouco produto, muito reagente e pouco produto, implica que isso aqui é muito grande, esse aqui é pequeno, então significa que Q é um número pequeno. Quando Q é um número pequeno, significa o quê? Que para ele aumentar e chegar até o equilíbrio, eu vou ter que diminuir reagente e aumentar produto. Ou seja, a equação vai ter que ser deslocada no sentido de formar mais produtos. Veja, são conceitos simples, mas é só você entender de onde estão vindo. É sempre a gente está olhando produto versus reagentes e vendo as relações entre eles. E quando a gente perturba esse equilíbrio, né, então vocês viram isso, em geral, no ensino médio, essa parte de equilíbrio é bem explorada, né, então o princípio de Le Chatelier é um dos princípios que vocês veem com mais detalhamento lá no ensino médio. Né, então a gente pode ter vários fatores, né, que afetam esse equilíbrio. E o que o princípio de Chatelier diz para a gente é que se o sistema em equilíbrio é perturbado, né, o sistema se deslocará de tal forma que a perturbação seja minimizada. Não é eu voltar à condição original, é eu atingir uma nova condição de equilíbrio, tentando compensar ou minimizar aquela perturbação que foi feita no sistema. Veja, quais são esses fatores que afetam esse equilíbrio? Né? Primeiro, é variação da concentração. Eu posso alterar a concentração de alguma coisa, eu posso colocar algum reagente ou produto, eu posso tirar algum reagente ou produto do meu sistema. O segundo poderia ser, por exemplo, uma variação de pressão e de volume. Eu posso comprimir o frasco onde eu estou fazendo, ou aumentar o tamanho. Enfim, eu poderia ter a alteração de pressão e de volume no meu sistema. Essa variação de pressão e volume ela é essencialmente relevante, especialmente relevante para sistemas que envolvem gás. Para sistemas que são puramente líquidos e sólidos, a compressão de um líquido ou de um sólido é tão pequena que a gente tem pouca efeito da variação dessa perturbação. Claro, a não ser se a gente estiver tratando de sistemas muito grandes, pressões muito grandes. Onde? Pressões geológicas, por exemplo. Né? Se você estiver trabalhando com um equilíbrio no magma subterrâneo. Veja, a pressão da crosta é muito grande. Então, você pode ter variações entre o magma na crosta terrestre e o magma lá embaixo, no fundo das placas tectônicas. Você está trabalhando com variações de pressão muito altas. Então, você pode ter alguns efeitos, sim, de alteração nesses equilíbrios em função dessas variações de pressão, mas só que são pressões altíssimas. Na maioria das reações químicas que a gente tem na indústria, de maneira geral, as variações da pressão de equilíbrio em função da variação de pressão e de volume
elas são muito, muito importantes se eu tiver gases envolvidos. Se forem todos líquidos e sólidos, a gente até pode considerar como uma primeira aproximação que essas alterações na constante de equilíbrio em função das variações serão desprezíveis. O outro aspecto que também altera bastante uma situação de equilíbrio é a variação na temperatura, né? Então, a gente pode... Aqui a gente precisa tomar um cuidado muito grande quando estiver trabalhando com a variação na temperatura. Por quê? Porque nesse caso a gente pode afetar a constante de equilíbrio em si, né? Então, isso é muito importante destacar. Quando eu estou trabalhando com a variação na concentração, estou alterando as concentrações de reagentes e produtos, eu vou alterar as concentrações finais, ou nova constante de equilíbrio, mas a constante de equilíbrio não mudou. Eu posso ter novas concentrações, mas as relações matemáticas entre produtos e reagentes permanecem constantes. Quando eu altero a temperatura sim, tem sim um efeito no equilíbrio. Então, eu posso alterar consideravelmente o meu equilíbrio em função da temperatura. Então, eu posso ter variações, às vezes, até grandes de inversão das minhas relações do equilíbrio, de reações que teria maior tendência a reagentes ou produtos em função de alteração da temperatura. Um efeito que eu gosto de destacar é que catalisador não altera a constante de equilíbrio. Veja, ele não altera, né, ele acelera, o que o catalisador faz, ele acelera você atingir o equilíbrio. Mas ele não altera o equilíbrio. O equilíbrio ele precisa já existir antes do catalisador. Quer dizer, aquela reação ela é termodinamicamente favorável antes de você colocar o catalisador lá. O que o catalisador muda, por exemplo, é a velocidade que eu acho que eu chego àquele equilíbrio. Eu posso ter uma reação que era mais lenta e na presença de um catalisador ela se torna mais rápida, então eu consigo chegar àquele equilíbrio de maneira mais rápido, em menos tempo. Mas o catalisador não vai fazer milagre. Ele não vai transformar uma reação que não pode termodinamicamente ocorrer numa reação que pode ocorrer. Então, ele não tem essa capacidade. Então, ele propõe caminhos alternativos, mas não sistemas, por exemplo, se você tem situações onde energeticamente você está saindo de um ponto mais baixo para um ponto mais alto energeticamente, veja, o catalisador não vai favorecer que isso aconteça. Ele não vai diminuir essas barreiras energéticas para que isso aconteça. Ele altera do estado final e do estado inicial. Isso permanece inalterado. Ele altera os caminhos, né? E como que eu posso sair do meu estado inicial e chegar no meu estado final. Aqui a gente tem alguns exemplos dessas alterações do equilíbrio. Veja, eu sempre gosto de destacar, porque às vezes as pessoas têm a sensação de que quando eu estou no equilíbrio, nada muda. Ou se eu estou no equilíbrio, a constante de equilíbrio vai ser diferente se eu altero as condições iniciais e finais. Mesmo que você tenha novas variações, nova distribuição das espécies, se eu não troquei a temperatura, se eu não mudei a temperatura, a minha constante de equilíbrio deveria permanecer a mesma. A constante é a mesma, mas as condições podem variar bastante. Aqui a gente tem o exemplo da amônia, formação da amônia, né? O processo Haber, né, foi essencial para a fixação do nitrogênio, né? Então, eu tenho nitrogênio atmosférico mais hidrogênio dando amônia, né? Sem isso, a Alemanha não teria participado das guerras mundiais, né? Sem a possibilidade, porque compostos nitrogenados são essenciais para a fabricação dos explosivos mais clássicos, aqueles explosivos militares mais comuns, né? E, claro, sem nitratos, por exemplo, você não teria, a Alemanha não teria fontes de nitrato suficiente para manter a produção de explosivos da guerra. Veja, numa situação como essa, mas não é só para isso, né? A amônia é essencial para a fixação do nitrogênio, para a síntese de aminoácidos, síntese de vários compostos que precisam, ele é ponto de partida para a síntese de vários compostos que têm a participação do nitrogênio na sua formulação.
partindo de um composto muito simples e abundante que é N2, mas que é pouco reativo. Veja, numa situação inicial, né, no meu equilíbrio, eu tenho uma situação tal que eu tenho concentração de N2, concentração de amônia, concentração de H2, amônia e N2. Veja, aqui são situações onde já existe um equilíbrio. As pressões parciais, veja que elas estão constantes ao longo do tempo. Aí, num determinado momento, instantaneamente, eu fiz o quê? Eu adicionei mais H2 nesse sistema. Abri uma válvula lá e joguei dentro desse frasco uma quantidade grande de N2. Essa quantidade aqui, ó, daqui para cá, e deu esse salto. Veja, a partir daqui, eu alterei o equilíbrio. Então, eu tinha um equilíbrio bem definido, dei um salto, coloquei N2. O que vai acontecer? Como N2 foi adicionado ao meu sistema, eu vou tender a atingir o novo equilíbrio, ok, a consumir uma parte desse N2. Então, ele vai diminuir ao longo do tempo até restabelecer um novo equilíbrio. Veja, essa diminuição, claro que se N2 está diminuindo, ele não pode diminuir sozinho, ele pode desaparecer do sistema. Ele vai diminuir como? Reagindo com N2. Então, se H2 está diminuindo, N2 também vai ter que diminuir de alguma forma. E claro, H2 diminuindo, N2 diminuindo, eu estou formando amônia. Então, a amônia vai aumentar. E eu vou, então, restabelecer um novo equilíbrio. Então, aqui eu tenho essa nova concentração de H2, essa nova concentração de amônia e essa nova concentração de N2. Veja que essas relações molares aqui, veja, essa equação, em termos de pressões parciais, ela é definida como essa constante de equilíbrio aqui, constante de equilíbrio em pressões parciais vai ser igual aqui, pressão parcial de NH3 ao quadrado, porque aqui é o quadrado, dividido pela pressão parcial de N2 elevado a 1, então não precisa, e pressão parcial de H2 elevado ao cubo. Veja, essa expressão ela é válida tanto aqui quanto aqui. Eu simplesmente restabeleci a dinâmica entre essas concentrações de tal forma que agora eu tenho um novo equilíbrio foi atingido, né, numa nova condição. Por quê? Porque eu perturbei o equilíbrio. Só que o que aconteceu? Como eu coloquei nitrogênio, eu coloquei aqui o equilíbrio deslocado o quê? Para gerar, eu aumentei reagentes, então eu vou colocar, ele vai ser perturbado para gerar produtos. Então eu vou aumentar produtos e diminuir esse reagente que eu coloquei aqui, em excesso. Então essa é a variação, o efeito da variação, né, em função, um exemplo de efeito de variação, né, das minhas condições de equilíbrio quando eu estou alterando a concentração de um dos reagentes. Isso é muito utilizado na prática, muito utilizado. Né? Por exemplo, eu quero continuar, eu tenho uma reação, por exemplo, que libera água, ou formação de um álcool, por exemplo, só que esse composto ele pode ser prejudicial para a minha reação. No caso de uma fermentação, por exemplo, o próprio álcool, em uma concentração muito alta, ele acaba sendo tóxico para as leveduras, para as bactérias, para os micro-organismos que preparam. Então, uma das maneiras da gente evitar essa situação, no caso, não é nem tanto o equilíbrio, né, eu vou estar deslocando o equilíbrio para manter sempre a produção de álcool, né, sem danificar no caso, a levedura é um catalisador para o meu sistema, né, ele está atuando como um catalisador biológico, um biocatalisador. Veja, nesse processo de oxidação da glicose e formação do álcool, eu posso, às vezes, estar retirando o álcool do meu sistema para tentar estar deslocando o equilíbrio para a formação de mais álcool a partir de glicose e de O2 que eu tenho no sistema. Uma outra situação que a gente pode variar quando eu estou trabalhando com alteração de pressão, quando eu estou trabalhando com gases, é alterar a pressão e o volume. Então, veja, aqui a gente tem a maneira de analisar isso, é uma maneira muito simples. Né? A gente observa o quê? Quando eu estou trabalhando com gases,
eu vou observar a quantidade de espécies totais que eu tenho no reagentes e a quantidade de espécies totais que eu tenho no produto. Veja que aqui, nos reagentes, eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênio. Então, eu tenho 4 espécies no total. E aqui eu tenho duas espécies só, no caso do produto. Veja, se eu aumento a pressão do meu sistema, veja que o aumento de pressão, ele vai favorecer o quê? Vai favorecer eu diminuir essa quantidade de espécies. Então, eu vou tender a deslocar o meu equilíbrio para onde eu tiver mais espécies combinadas. Eu tenho 4 que vão virar 2. Isso já alivia um pouco esse aumento de pressão do meu sistema. Então, eu desloco no sentido, nesse caso do aumento da pressão, vou deslocar no sentido da amônia. Se eu tivesse um sistema já está em equilíbrio, está todo equilibrado, aí eu aumento agora, eu faço com que a pressão do meu sistema diminua. Veja, eu diminuir a pressão do sistema favorece o quê? Favorece a eu deslocar para a formação onde eu tenho mais espécies, para ocupar aquela pressão, para reverter aquela alteração que eu fiz no sistema. Então, eu vou deslocar no sentido dos reagentes gasosos. Aqui a gente tem o exemplo, né, da amônia de novo. Veja, a pressão total, né, e a porcentagem de NH3 no equilíbrio. Veja, NH3 é o meu produto. Veja que a porcentagem vai aumentando à medida que a pressão total aumenta. Em qualquer das temperaturas. Observe que aqui a temperatura altera bastante o equilíbrio. E veja que ela é desfavorável à formação da amônia. Então, eu tenho a produção de amônia é uma situação muito delicada. Porque na temperatura ambiente, essa formação, essa reação de NH, de hidrogênio para nitrogênio, ela é muito lenta. Então, eu preciso aumentar a temperatura para que a cinética, para que a reação se torne um pouco mais rápida. Entretanto, quanto maior a temperatura, mais instável tem a amônia. Então, eu desloco, o equilíbrio é deslocado para o outro lado. Então, veja que eu tenho 2 fatores que poderiam estar jogando de maneira contrária. Um aumenta a velocidade, né, o tempo de espera, mas o outro diminui o rendimento. Então, e está diminuindo a formação da amônia no meu sistema. Então, eu tenho que encontrar um meio termo, um compromisso para quem está na planta, né, na fábrica, trabalhando com uma situação como essa. Vocês vão se deparar muito na vida de vocês com situações dessa natureza. Né? Vocês estão, por exemplo, na produção de um produto na planta, vocês vão acabar tendo situações que, às vezes, contraditórias, que você, então, vai ter que encontrar um máximo que seria, então, um balanço entre um ponto ótimo, que a partir desse ponto, outros fatores começam a predominar, você tem um aumento, melhora, e depois você tem uma situação onde isso aqui começa, então, a piorar, e essa compensação passa a ter um efeito negativo. Então, o outro efeito seria o efeito na alteração no volume. Né? Então, aqui, só dando exemplo de novo da questão do volume, quando a gente entende um gás, lembra que o gás, a equação de gás PV igual a nRT. Se o número de moléculas é constante, temperatura é constante, então nRT é mais ou menos constante, veja que P vezes P sobre V é inversamente proporcional. Então, em geral, quando eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume. E quando eu diminuo o volume, eu estou aumentando a pressão. Então, são duas coisas que a gente pode olhar de maneira relacionadas, né? Então, e que levam a conclusões semelhantes ao que a gente tinha observado. Então, numa situação, quando eu aumento o volume, eu prevaleço o quê? Para eu preencher esse volume, eu teria que deslocar o equilíbrio para a formação de mais espécies. Então, o aumento do volume essencialmente é uma diminuição de pressão e prevalece no caso desse exemplo em particular, ia permanecer os reagentes gasosos, porque eu tenho, no caso, aqui é outro exemplo, no sistema N2O2. Aqui vai prevalecer, então, se eu aumento o volume, vai prevalecer aqui o produto, porque são 2 espécies. Então, 2 produtos gasosos. Se eu diminuo o volume, ou seja, aumento a pressão, vai prevalecer quem?
vai prevalecer aqui, nesse caso, o reagente, porque eu tenho uma espécie só aqui no reagente. Quando eu tenho uma situação onde o número de espécies de reagentes e produtos é a mesma, sempre trabalhando com gases, reagentes e produtos é a mesma, a alteração de pressão ou de volume não vai alterar o equilíbrio. O efeito da temperatura. Então, veja, enquanto as variações de concentração, pressão e volume podem modificar as concentrações dos reagentes e produtos, no equilíbrio, isso não varia o valor da constante de equilíbrio. O valor da constante de equilíbrio está tabelada, vai ser constante. Entretanto, se tiver uma alteração na temperatura, a constante de equilíbrio vai mudar. Aqui o exemplo clássico é exatamente essa reação de N2O4, dando 2N2O. Veja, na temperatura ambiente, eu tenho um equilíbrio estabelecido, tenho dois frascos fechados, onde eu tenho esse equilíbrio participando. Eu tenho essa espécie presente e essa espécie presente. Essa é incolor e essa daqui não é castanho. Veja, quando eu abaixo a temperatura, eu baixei a cor, eu diminuí a cor. Ou seja, eu desloquei o equilíbrio para este lado, para a formação desse reagente. Quando eu aumentei a temperatura, o aquecimento, a dimerização não é favorecida, é favorecida a decomposição. Então, algumas espécies que estavam aqui no início deram origem a mais N2O, intensificando a cor no meu sistema do equilíbrio. Veja que essa constante de equilíbrio ela é definida como a concentração de N2 ao quadrado dividido pela concentração desse, ou seja, só que aqui K é uma função da temperatura. Veja que aqui eu estou alterando K, essa concentração dessa espécie vai estar maior do que essa com temperatura alta. E na temperatura mais baixa, essa aqui predomina sobre essa, ou seja, K aqui está variando em função dessa alteração da temperatura. Isso também é muito importante porque algumas reações químicas, especialmente reações biológicas, são extremamente sensíveis à variação de temperatura. Então, você pode alterar não só a cinética, a velocidade com que a reação se processa, mas também a própria constante de equilíbrio. Então, você pode alterar qual é a distribuição das espécies no equilíbrio que você teria porque você alterou a constante desse equilíbrio. Então, como efeito da temperatura, em geral, a gente usa uns parâmetros termodinâmicos que a gente chama de entalpia. Então, entalpia, em geral, é uma medida que a gente faz entre uma forma de energia que a gente tem dos reagentes menos dos produtos, e que a gente compara se a reação está liberando calor para as vizinhanças ou se ela está absorvendo o calor das vizinhanças para ocasionar a reação química. Veja, numa reação que a gente chama de endotérmica, endotérmica significa que ΔH, ou seja, a variação de entalpia, é maior do que zero. Ou seja, da forma que está escrita, a reação endotérmica significa que ela precisa receber energia. Então, o estado final tem mais energia do que o estado inicial. Então, eu preciso... o estado final menos o inicial é maior. Então, eu vou precisar colocar energia no meu sistema para que isso aconteça. Então, eu tenho eu estava no estádio que eu tenho o final maior. Aumentar essa energia aqui. Então, no caso, aqui eu estou dizendo, eu posso entender essa reação, uma reação endotérmica, e adicionando calor. Na prática, você não vai escrever essa reação química colocando calor. Se você colocar isso, está errado. Mas você pode entender mentalmente que uma reação endotérmica significa que calor mais isso daqui gera os meus produtos. Ou seja, essa reação se processa nessa direção se eu adicionar calor ao meu sistema. Já a reação então, essa reação de NO2 se condensando e formando N2O4 é uma reação exotérmica. Ou seja,
ela libera calor para o ambiente. O calor é um dos produtos, é como se você entendesse que o calor é um produto da reação. Vocês provavelmente já se depararam com, especialmente agora que a gente está nessa história de lavar a mão com álcool o tempo todo, né? Veja, quando você está lavando a mão com álcool, se sua mão estiver molhada, você percebe que quando você mistura água com álcool, fica mais quente. Ou seja, essa dissolução do álcool na água é uma reação, é um processo exotérmico, ele libera calor. Claro, sua mão vai perceber o calor que foi liberado. Algumas situações, algumas reações químicas, algumas misturas, ou alguns equilíbrios, ocorre o inverso, né? Ele precisa receber, né? Ele pega calor do ambiente para se processar. Nesse caso, a sensação é de que se for na nossa mão, é de que está tirando o calor da nossa mão. Ou seja, a nossa sensação é de que vai estar mais frio, né? Então, a nossa sensação térmica de frio é estou perdendo calor para o ambiente. A nossa sensação térmica de calor, nossa, a gente com calor é a gente, ou o ambiente está jogando energia para a gente vai ter que arranjar um jeito de dissipar essa energia, então a gente tem a sensação de que está com calor. Veja, nesse caso aqui, a gente observa o quê? Que essa é uma reação, né, endotérmica ou exotérmica em função dessas variações. Veja, no meu equilíbrio, a partir de um equilíbrio, é consistente com essa observação experimental que a gente está vendo aqui. A partir de uma situação inicial, temperatura ambiente em equilíbrio. Quando eu abaixo, eu resfrio, ou seja, eu estou tirando calor do meu sistema, eu estou favorecendo o quê? Se eu estou resfriando, eu estou favorecendo isso daqui sendo eliminado. Ou seja, é como se eu estivesse tirando calor, então é como se eu estivesse deslocando o equilíbrio nessa direção. Então, essa reação aqui vai ser favorecida. Então, essa reação vai ser favorecida nesse sentido. Ou seja, o que era castanho vai se tornar incolor, uma diminuição de cor. Já no aquecimento, veja, se eu aqueço essa reação, observe que o aquecimento favorece uma reação endotérmica. A reação endotérmica é exatamente a decomposição do dímero nos dois monômeros, que são de incolor para marrom. Ou seja, eu vou observar uma intensificação da cor, que é exatamente esse fenômeno que a gente observou. Veja, ao alterar a temperatura do meu sistema, eu estou deslocando o equilíbrio para um lado ou para o outro, em função exatamente das reações serem endotérmicas nesse sentido, que está escrito, e exotérmica nesse sentido, nessa reação específica. Né? Então, nesse sentido, ela seria exotérmica. Aqui tem outro exemplo. Né? Então, veja, a formação a gente observa o quê? O composto de cobalto com 4 cloretos, né, ele reage com água, formando... aqui eu tenho cobalto com 4 cloretos, e aqui eu tenho cobalto com 6 águas, e os 4 cloretos foram liberados. Essa é uma reação em equilíbrio. Né? Então, eu estou trocando quem está ligado no cobalto. Não é uma alteração redox, né? O estado de oxidação do cobalto é sempre o cobalto 2. Então, veja, na temperatura ambiente, eu tenho uma situação onde eu tenho uma mistura dessas duas espécies, azul e rosa. Então, eu tenho algo meio roxo aqui. Veja, se eu pego esse e aqueço, eu formo uma espécie azul, predomina a espécie azul. Então, veja, o aquecimento está deslocando o equilíbrio nesse sentido aqui. No sentido da espécie azul. Se eu resfrio, veja, eu tirar o meu sistema, eu tirar calor, né, eu remover a temperatura, diminuir a temperatura do meu sistema, eu estou deslocando o equilíbrio na direção do composto rosa. Então, o que a gente observa é que a formação, então, do cobalto com 4 cloros é uma reação endotérmica, ou seja, eu preciso aquecer para que favoreça a formação do composto azul, e a formação do composto rosa, nesse sentido, a reação é exotérmica, ou seja, ela libera calor para o ambiente. Se eu resfrio, se o ambiente está frio, então ele vai pegar mais calor e vai deslocar ainda mais o meu equilíbrio na formação de mais e mais rosa. Né?
Então, sempre o aumento da temperatura favorece uma reação endotérmica e sempre uma diminuição de temperatura favorece uma reação exotérmica. E qual que é o efeito do catalisador? Eu estou colocando só para vocês enxergarem do ponto de vista gráfico. Veja, um catalisador ele reduz a barreira de energia de ativação para a reação ocorrer. Né? Consequentemente, o catalisador a velocidade com que a gente alcança o equilíbrio. Mas ele não afeta as concentrações dos reagentes nem dos produtos no equilíbrio. Aqui a gente tem um gráfico indicando, aqui eu tenho nesse eixo o caminho da reação, A vai se transformar em B, e aqui em cima eu tenho o meu eixo de energia. Veja, eu tenho os meus reagentes numa reação, numa energia A. Veja, sem a presença do catalisador, eu preciso de uma barreira energética para que eu vença essa barreira e esses reagentes se transformem nos produtos. É a minha energia que eu estou chamando de ED. E, claro, na presença de um catalisador, este seria essa curva verde, eu tenho o quê? Que a minha barreira energética diminuiu. Então, eu tenho mais... O caminho se tornou mais fácil para essa reação se processar. Ou seja, é mais rápido que eu saio de A e chego a B. É como se você tivesse, por exemplo, tentando atravessar uma montanha e alguém lhe propusesse um túnel. Né? Então, ir de um lado para o outro, você vai conseguir. Com o tempo, você sobe o morro, sobe e desce. Outra, você passa direto embaixo, sem túnel, você encontrou um caminho diferente. Ou, ao invés de subir, você encontra uma rodeia. Então, seria uma maneira, um caminho alternativo. Então, o catalisador, ele propõe caminhos alternativos, diminuindo a barreira energética. Então, veja, esse é o assunto que a gente tem com relação a equilíbrio. O que a gente vai ver agora são exercícios. Né? Então, o que eu vou fazer com vocês é exercício. Se vocês estiverem com dúvida, não estiverem entendendo alguma coisa, por favor, interrompam. Não deixem passar dúvida batido, tá certo? Porque esse assunto não é complicado. Mas, daqui para frente, a gente vai começar a usar alguns desses conceitos e aprender a trabalhar com eles exatamente para descobrir, tendo as constantes, que na vida prática de vocês, em geral, é isso que vai acontecer. Raramente vocês vão se dispor ou serem convidados a calcular ou determinar as constantes de equilíbrio, a não ser que seja uma situação muito específica, que você esteja trabalhando num projeto muito particular e que realmente ninguém estudou ainda, que você não tem uma maneira de avaliar. A maioria das vezes você já vai ter algumas das reações clássicas já estudadas, os equilíbrios já determinados, né? O pessoal da química às vezes ficou estudando e trabalhando nisso, e aí então, a dificuldade talvez seja encontrar na literatura onde estão esses valores que vocês precisam, mas muitas vezes as constantes já estão prontas, a questão é como usá-las, né? Saber utilizá-las. Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos, alguns exercícios, e claro, dentro dos exercícios, alguns conteúdos para fixação. Veja, o nosso primeiro exercício, ele é uma expressão, ele é um exercício bem simples. Ele quer que escrever, eu sugiro uma alternativa para vocês irem fazendo, é vocês tentarem fazer também no caderno. Né? Não esperar só que eu faça aqui na sala e você só olhe. Né? Assim, experimenta também ir tentando pensar ou fazer antes de eu ir fazendo esses exercícios. Né? Isso também pode ser um treino bom até para fixação. Veja, aqui são duas reações foram dadas. Está algum problema no PowerPoint? Ele não está escrevendo alguns dos sinais aqui das equações. Então, a gente tem duas expressões, que ele que escreva duas expressões de Kp para as seguintes reações. Veja, ele tem nitrato de amônio sólido se decompondo em N2O, óxido nitroso, o gás do riso, né, mais H2O. Então, esse é um dos problemas do nitrato de amônio, controlado pelo Exército, exatamente porque é um explosivo, ele pode formar esses dois gases. Então, você parte de um sólido que ocupa pouco volume e gera dois gases
que então estaria ocupando um volume muito grande, e se a reação for muito rápida, como é o caso, você então tem a formação disso em curto espaço de tempo, então você tem uma dissipação dos gases muito rápido, que estão às vezes confinados, e você tem então um processo de muita energia confinada, você tem um processo de explosão. A segunda, você tem um composto sólido, né, cobre, reage com um composto gasoso, né, o cloreto de o gás Cl2, formando exatamente um outro sólido, que é o cloreto de cobre. Se não tiver que balancear, tem que balancear. Isso, Edivaldo, exatamente, tem que balancear. Não estando balanceado, você não anda com nada em química sem reação estar balanceada. Então, a primeira coisa é balancear. Essas reações aqui, veja que do jeito que elas estão escritas, elas estão balanceadas. Então, elas já estão balanceadas aqui, como está. Então, a gente não vai perder tempo hoje nessa aula, mas, claro, com matéria cumulativa, as reações vão ser reações, e vocês têm plena capacidade de balanceá-las. Né? Então, como que a gente resolveria essa situação? Então, no primeiro caso, que Kp vai ser igual aqui. A minha constante, né, de pressão, então constante de equilíbrio, P está indicando pressão, vai ser igual a gasoso. Eu tenho este gasoso, tenho este gasoso. Esse aqui é sólido. A gente já viu que o sólido ele não entra nas equações de equilíbrio. Então, este daqui eu não vou considerar na minha constante de equilíbrio, porque é sólido. Então, eu tenho o quê? N2O elevado a 1 vezes a pressão parcial da água elevado ao quadrado, porque aqui eu tenho o coeficiente 2 na equação matemática. No caso da equação B, vamos ver. Eu quero escrever Kp, veja, aqui eu tenho, esse é um sólido, então os sólidos a gente viu que eles não participam das constantes de equilíbrio. O meu produto também é um sólido, não participa. E aí? A gente sabe que Kp é alguma coisa, produto sobre reagente, não é isso? Pressão parcial de produto sobre pressão parcial de reagente. Produtos eu não tenho, então vai ser algo em torno de, vai ser algo 1 dividido por algo do reagente. E os reagentes, este não participa, e aqui então só vou participar o Cl2 gasoso. Então vai ser igual a 1 sobre P de Cl2 gasoso. Veja que esse equilíbrio vai ser definido exatamente pela pressão parcial de Cl2. Se eu coloco muito ou pouco, eu vou estar deslocando o equilíbrio para lá ou para cá em função do Cl2 que eu coloco no meu sistema. Então, tecnicamente, veja que o que eu estou dizendo é que todo cloreto de cobre que a gente compra comercial, ele num recipiente fechado, pode ter a tendência de, num tempo muito grande, né, dependendo desse valor de K, do valor de K e da temperatura, eu posso decompor essa reação, esse cloreto de cobre e formar Cl2 e cobre metálico. Claro que essa constante de equilíbrio na temperatura ambiente, ela é muito grande, ela é muito deslocada para cá. Então, essa reação reversa, essas duas espécies no equilíbrio vão ser concentrações miseráveis na temperatura ambiente, né? Porque esse constante é muito grande para cá. Um outro exemplo, um outro exercício seria, veja, a 500 graus Celsius, né, da temperatura foi dada, veja, o Kp. Diga. Como ele está pedindo só para escrever a expressão. Né? A pergunta aqui foi só escreva a expressão de Kp. Pronto, é só escrever a expressão de Kp. Claro, num problema mais complicado, a gente vai chegar neles.
vai dizer, olha, a concentração inicial é tanto, Kp é tanto, qual a concentração final? A concentração é tal, o equilíbrio alterou, e a gente vai ver que tem como, a gente vai ter que resolver matematicamente esses problemas. Esse primeiro exemplo era algo só para reconhecer e escrever K. Porque se você não consegue escrever K, você não consegue fazer mais nada daqui para frente. Porque tudo depende da definição de K. Balanceou a equação, escreveu K, pronto, aí você começa a trabalhar no problema. Esse segundo exercício é um exercício para a gente aprender a verificar essas correlações numéricas de K em função. Ah, pronto. Esse segundo exercício, obrigado, é para a gente correlacionar essa constante com as várias formas que a gente tem de escrever a equação de equilíbrio. Né? Então, veja, a 500 graus, né, qual é o mais estável? A primeira coisa que ele está perguntando é isso. A 500 graus, qual é o mais estável? É SO2 ou SO3? A reação é o quê? 2SO2 mais O2 dá 2SO3. Né? O SO2 e SO3 são os gases problemáticos na atmosfera que levam à chuva ácida. Né? Então, muitos dos combustíveis fósseis que a gente reclama, está usando, e que o álcool é uma solução ótima para isso, é que muitos desses combustíveis fósseis contêm enxofre, porções às vezes pequenas de enxofre, mas esse enxofre, eventualmente, ele é queimado com combustível, né, nos motores, e você forma, então, enxofre mais O2, você forma SO2, e SO2 reage com O2 formando SO3. Né? SO3 mais água dá ácido sulfúrico, e SO2 mais água dá ácido sulfídrico, sulfuroso. Né? Ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. São os dois ácidos que são associados à chuva ácida. Então, essa equação foi dada, está balanceada, ele está perguntando qual é mais estável, é SO2 ou SO3? Veja, vamos entender aqui a equação. A gente sabe escrever Kp, para esse meu, do jeito que ela está escrita, essa reação está dada, vai ser o quê? É a pressão parcial de SO3 elevado ao quadrado, porque aqui está o quadrado, dividido pela pressão parcial de SO2 ao quadrado, vezes O2, a pressão parcial de O2. Né? Então, essa é a minha definição de Kp, do jeito que está dado aí. E ela é o quê? Do jeito que está dado, é igual a 2,5 vezes 10 a 10. A 10. Veja, é um número muito grande. Kp é um número muito, 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 muito grande. Para que Kp seja um número muito, muito grande, veja, produtos vezes reagentes, para que essa fração seja muito, muito grande, o que tem? Eu tenho que produto tem que ser um número grande e reagente tem que ser um número pequeno. Por exemplo, para eu obter um número grande, eu posso ter, digamos, 100 dividido por 0,001. Então, eu tenho um número muito, muito grande. Então, se esse valor é muito grande, Kp é muito grande, significa o quê? Que produto é muito, muito, muito mais favorável do que reagente. Então, nesse caso, quem que é o produto? SO3. Quem que é o reagente? SO2. Então, na letra A, qual é o mais estável? SO2 e SO3. Nessa situação, na presença de O2, esse equilíbrio está deslocado para a formação de SO3. Então, SO3 é mais estável do que SO2. Né? Se fosse o contrário, né? Diga. Não, está dado aqui no enunciado. Não, aí não tem como. Aí, veja, se o valor da constante de equilíbrio, ou eu vou dar os valores, ou você tem que ter os valores das concentrações, das pressões para você calcular, ou alguém tem que lhe dar. Eu teria que dizer assim, olha, no equilíbrio, eu fui lá no reator e medi. SO2 a concentração é tal, O2 a concentração é tal, e SO3 a concentração é tal. Então,
eu tenho como calcular a constante de equilíbrio nessa situação. Sem isso, não tem como. Ou alguém foi lá, mediu, e já lhe deu, ou alguém lhe dá as concentrações para você poder calcular. Tá certo? A letra B, ele quer que a gente recalcule Kp considerando. Ele quer que a gente recalcule Kp, ou seja, são outros valores de Kp, considerando essa outra forma da equação. Então, veja que as constantes, elas são função de como eu expresso o número em si, ele vai ser função de como eu estou expressando a minha reação. Então, é muito importante que eu saiba como é que eu expresso essa equação química. Alguém mediu a constante de equilíbrio. Ok, essa pessoa que mediu, ela precisa fornecer também qual é a estequiometria da reação que ela está trabalhando. Né? Porque eu posso ter várias relações entre esses valores, mas o número em si vai depender de como que foi escrito. Né? Vamos lá. Eita, falta só 3 minutos, acho que não vai dar tempo. Vamos deixar então esse 2 para a próxima aula. Na próxima aula a gente faz mais desses exercícios. Tá certo? Vão já lendo, gente. Né? Vão lendo esse material, não acumulem, porque essa parte não é difícil, mas precisa realmente ter muita prática. Beleza? Joia. Então, até quinta-feira. Não esqueçam de colocar aí o nome. Eu estou vendo que agora o Felipe acabou de colocar. Não esqueçam de colocar o nome aqui para presença. Tchau, tchau.